Sondagem, diagnóstico. E agora, como realizar a validação da sondagem? Qual hipótese meu estudante se encontra? Após a realização da sondagem, nós precisamos realizar a verificação de qual hipótese cada criança se encontra. E muitas vezes nós ficamos com dúvida e precisamos discutir com os nossos pares. Por isso, resolvemos resgatar novamente nessa formação as hipóteses de escrita e quais são suas principais características. Vamos lá? As crianças, desde muito cedo, já pensam sobre a escrita e fazem registros a seu modo, como iremos ver agora. No início, quando ainda não percebem a escrita como uma representação do que é falado, elas constroem a hipótese de escrita pré-silábica. Observem que as crianças iniciam utilizando a garatuja, como neste exemplo. Lucas, Bruno e Maria já utilizam muitas letras para escrever. Porém, Lucas e Bruno utilizam letras aleatórias, enquanto Maria já utiliza letras do próprio nome. Porém, espelha alguma delas, que é comum no início da alfabetização, já que as crianças, neste momento, estão sistematizando suas hipóteses de escrita. Adriele utiliza a quantidade de 3 a 4 letras para cada escrita. Algo fundamental a se observar é que todas possuem uma leitura global. Agora vamos sistematizar as principais características desta hipótese de escrita. Escrever e desenhar têm o mesmo significado. Muitas crianças nesse período utilizam a garatuja, que são as linhas onduladas, contínuas ou fragmentadas, bolinhas, como vimos em um dos exemplos. Mesmo nesses registros primitivos, existe muita intencionalidade por parte dos pequenos. Alguns já escrevem da esquerda para a direita e na horizontal, revelando que conhecem algumas características do nosso sistema de escrita. Não relaciona a escrita com a fala. As produções nessa hipótese de escrita são marcadas pela não correspondência entre as partes do falado e as partes do escrito, ou seja, não possuem correspondência sonora. Não diferencia letras de números. Eles podem misturar letras e números na hora de escreverem uma palavra. Reproduz traços típicos de forma desordenada. Também são característicos o uso aleatório de letras e preferência por algumas letras independente da palavra escrita. Acredita que coisas grandes têm nomes grandes e coisas pequenas têm nomes pequenos. Por exemplo, elefante, a criança pode escrever com muitas letras e formiga escrever com poucas letras, pois vai atribuir que o elefante é grande e a formiga é pequena. Usa a letra do nome para escrever tudo. É comum que essas escritas tenham como repertório as letras, muitas vezes que fazem parte do nome da criança, pois é um modelo conhecido que gera confiança e também ele vai funcionar como um pequeno alfabeto para essa criança. Não aceita que seja possível escrever e ler com menos de 3 letras. Elas perseguem a ideia que é necessário uma quantidade mínima de 3 letras para escrever o que quer que seja e de que é imprescindível a diversidade de letras. Não controla nem qualidade nem quantidade. Como falei, utiliza no mínimo 3 letras ou pode variar na quantidade, utilizando até a folha toda. Por isso é importante realizar a sondagem em uma folha de sulfite sem pauta, para que a criança possa ter a liberdade de expressar seu pensamento. E por último, uma das características é a leitura global. Ela lê a palavra como um todo, como observamos nas amostras de escritas pré-silábicas. Nesta fase silábica, acontece a descoberta de que a quantidade de letras pode se relacionar à quantidade de sílabas. Vamos falar um pouquinho agora do silábico sem valor. Lucas é um caso bem definido, marcando uma letra para cada sílaba, embora ainda não atribua som, sendo facilmente identificado pelos educadores.
Porém, na prática, às vezes encontramos as crianças que utilizam muitas letras e na hora da leitura realizam o ajuste do falado ao escrito, sobrando algumas letras, como aconteceu com o menino Ricardo. Trouxemos outros exemplos. A Gabriela e o João, que na hora da leitura vão realizando esses ajustes. A Gabriela usa uma letra para cada sílaba e fala que não precisa das demais. Já aconteceu comigo, quando era PC, de uma criança que coincidentemente era a Gabriela, que a professora estava tendo dúvidas e resolvemos aplicar uma nova sondagem. E na hora da leitura, ela foi ajustando. Porém, neste caso, ela começou brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Ela leu várias vezes, só que apontando o dedo, uma letra para cada sílaba, e conseguindo realizar esse ajuste. Aqui, no caso do João, já na leitura, ele lê utilizando várias letras, porém sem atribuir som. Tudo isso deve ser anotado durante a entrevista. O professor precisa ficar atento. O propósito da sondagem é saber como o estudante pensa. Por isso, precisamos da marcação ao final de cada palavra. Sem a leitura, eles seriam pré-silábicos. Com a leitura, demonstram que já compreenderam que as palavras são escritas em partes, e este é um saber que já adquiriram. Agora, vamos ver amostras de escrita silábica com valor sonoro. Percebam que Lucas e a última criança atribuem valor convencional na maior parte das vezes na vogal. Já no caso da Júlia, ela consegue atribuir valor na maior parte das vezes nas consoantes. As consoantes aparecem com mais facilidade quando o nome da letra é igual à sílaba que ela representa. Essas crianças usam sistematicamente uma letra para cada sílaba pronunciada. Além disso, elas utilizam a letra apropriada para a maioria das sílabas que representam. Claro que pode ocorrer de colocar em letra coringa. No caso da Júlia, na palavra calendário e no lápis, provavelmente ela não sabia o além nem o lá, e ela colocou uma letra coringa que é o J, que no caso representa a primeira letra do seu nome. Neste caso, cabe ao professor e ao coordenador observarem o que prevalece nessa escrita, se é a hipótese silábico sem valor ou se é o silábico com valor, que foi o que aconteceu neste caso. Percebam que na caminhada para aprender a escrever convencionalmente, as crianças vão elaborando ideias, elas pensam sobre a escrita e o que ela representa e como pode representar essa linguagem graficamente. Nesse desafio, elas vão escolhendo as letras, a quantidade e a ordem que devem entrar para registrar o que desejam comunicar, entrando até em conflito com as próprias ideias quando leem em voz alta o que escrevem. Agora vamos falar das principais características das crianças que se encontram nas hipóteses silábicas. Para cada fonema, usa uma letra para representá-lo, que é o que geralmente acontece. Pode ou não atribuir valor sonoro à letra. É isso que irá diferenciar as hipóteses sem valor com valor. Se ela não atribuir som, ela é silábica sem valor. Se atribuir som, ela é silábica com valor sonoro. Pode usar muitas letras para escrever e, ao fazer a leitura, apontar uma letra para cada fonema, como vimos no vídeo do Ricardo e nas sondagens da Gabriela e do João. Pode ocorrer de colocar letras coringas, como na escrita da Júlia ou como nesse exemplo, camelo representar por C, D e L. Quando tem dúvida em uma sílaba e não consegue decidir, a criança coloca essa letra coringa. O professor precisa analisar o que acontece com mais regularidade nessa sondagem, ou seja, se atribui mais som do que letra coringa. Ao escrever frases, pode usar uma letra para cada palavra, que é o que acontece na maioria das vezes também.
Nessa etapa silábico-alfabético, as crianças que antes representavam cada emissão sonora com apenas uma letra, não se contentam mais com isso, e nessa construção do conhecimento, passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Há momentos que ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, em outros, para atribuem duas letras, como podemos observar aqui na escrita de Lucas. Daniel também, mas percebo que neste caso faltou a marcação da leitura. E temos aqui o da Maria Júlia, no trecho desta parlenda de Hoje é Domingo, Pede Cachimbo. Porém, pensando no sistema de escrita, a melhor sondagem é a de lista. É muito importante conhecer as características do silábico alfabético, pois às vezes também são difíceis de interpretar. Então, uma das características que marca a transição dos estudantes da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Neste momento, muitas crianças parecem terem regredido, porém o professor precisa entender o que está acontecendo. Ela pode estar utilizando letra coringa, trocando as letras de ordem, colocando mais letras na escrita. Ora escreve atribuindo uma letra, ora representando as unidades menores com os fonemas, como aqui no exemplo cabelo. Ela pode colocar o K, que tem o mesmo som do C, o B e o L e o O. Percebe a necessidade de mais de uma letra para algumas sílabas, que também é uma característica forte. Reconhece o som das letras. Provavelmente ela já conhece o alfabeto, ou quase todas as letras. Ocorre a desestabilização da escrita, podendo ocorrer troca entre as sílabas, como aqui no caso de brigadeiro. Percebam que a criança inverte a ordem quando ela escreve. Muitas vezes ela vai falando para si mesma a palavra, e neste momento, ao ficar repetindo, ela pode inverter a ordem da escrita. Emília Ferreiro nos ensina que neste período pode haver alternâncias. Isso quer dizer que as crianças elas alternam o uso das letras, que representa a mesma emissão sonora. Pensamos que a criança pulou letra, que está escrevendo sem atenção, mas na verdade ela consegue criar mais de uma versão para a escrita. E por último, temos forma frases escrevendo palavras juntas, ou seja, a hipossegmentação, que é um fenômeno que é muito comum na alfabetização, quando ela escreve tudo junto sem separar as palavras. No nível alfabético, as crianças fazem correspondência sistemática entre fonemas e letras, mesmo que a ortografia não esteja correta. Como nesse caso da sondagem do Felipe, ele escreveu lapiseira com S, giz com S, em vez de Z. A palavra quebrou também não está de forma correta. Temos aqui o bilhete de Mariana. Carol, convido você para brincar na minha casa, no dia do feriado. Um beijo de Mariana para Carol e o abraço. E temos aqui também, nessa parlenda da borboletinha, borboletia tá na cozinha fazendo chocolate, aqui a criança colocou com G, para sua amadinha, podi-pupi, perna de pau, olo de vidro, nasce pica-pau. Percebam que tem erros ortográficos, mas todos são alfabéticos. Pensando na sondagem sobre o sistema de escrito, o ideal, como falei, é a lista de palavras. O bilhete e a parlenda é para as crianças que já dominaram o sistema e o professor quer saber outros aspectos, como a segmentação e a ortografia. No caso do bilhete, também se compreendeu o gênero e a linguagem que se escreve. Cada tipo de sondagem tem uma finalidade diferente. Agora vamos às principais características do aluno alfabético. Ele compreende o funcionamento de escrita convencional. Para cada fonema é necessário 2 ou 3 letras. Conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras. Apresenta estabilidade na escrita das palavras. Procura adequar a escrita à fala.
inicia a preocupação com as questões ortográficas. Na maioria das vezes, já se preocupa em separar as palavras quando escreve frases. Temos o caso do alfabético inicial, que falta-lhe dominar as convenções ortográficas, mesmo que tenha erros ortográficos ou escreva de forma segmentada. Se a criança já percebe que para escrever utiliza, na maior parte das vezes, 2 letras, ela já é alfabética. Outros que estão nessa hipótese podem estar mais adiantados e já possuem a preocupação e já estão questionando sobre a ortografia e sobre as questões textuais.